E é um livro precioso que caiu nas nossas mãos, né? Na verdade, alguns aqui foi a primeira vez que está lendo, que a gente possa saber usar desse método, que seja a primeira vez, mas que nunca seja a última. Que a gente possa continuar a ler e reler. Quando São Luís ele escreveu esse livro, no começo do meu, né? O meu é da Arca de Maria, eu acho. E a introdução diz assim que ele escreveu para aquelas pessoas de coração simples, porque é um método popular, para que seja popular. Então, quanto mais o coração for simples, mais esse método é eficaz. E o Gustavo me chamou, né, para estar falando sobre por que se conhecer. Porque conhecer a si mesmo é tão importante para São Luís, né? Que ele vai propor isso para nós no método. Então, por que esse autoconhecimento é necessário para que a gente se entregue inteiramente e livremente a Nossa Senhora? Afinal, é uma escravidão, mas que nós não somos obrigados a fazer. Nós estamos fazendo de livre e espontânea vontade. Então, para que nós entreguemos algo a alguém, é necessário que nós tenhamos esse algo. Então, se nós não se conhece, não conhece quem eu sou, não sabe das qualidades, mas também dos defeitos, não sabe, né, das faltas, dos pecados, daquilo que mais fere a Jesus Cristo em nós, mas também daquilo que mais exalta, porque cada um de nós é individual para Deus. Quando Deus criou a humanidade, Ele criou pensando em você, em mim, individualmente, nos meus filhos, no meu marido, individualmente. Ele criou pensando em cada um de nós. Mas veio o pecado original e nos trouxe também a maldade, o pecado. E tudo isso faz parte de nós agora. E nós precisamos conhecer. Então, para a gente poder entregar à Nossa Senhora alguma coisa, nós precisamos ter em nossas mãos. Nós precisamos se ter em nossas mãos para que nós entreguemos a nossa vida inteiramente a ela. Lá no livro do Gênesis, então, Deus vai explicar que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quem que é a imagem e semelhança de Deus? É Jesus Cristo. O molde que Deus fez o homem foi o molde de Jesus Cristo, que se encarnou no seio de Nossa Senhora e fez o primeiro homem, chamado Adão, né? Então nós, como humanos, como pessoas humanas, nós temos um molde a seguir, que é Jesus Cristo. E a consagração, a finalidade dela, né, é chegar a Jesus Cristo. Então, por meio de Nossa Senhora, que gerou Cristo, nós também precisamos ser gerados nela para que alcancemos a finalidade como pessoas individuais. Porque foi para isso que eu e você fomos criados, para chegar no final do nosso modelo. Nosso modelo maior é Jesus Cristo. Então, estou com uma cola aqui, que faz tempo que eu não falo assim abertamente, mas a gente fica meio nervoso. Então, o homem, ele é muito parecido com o animal, né? A gente tem sentidos, o animal tem corpo, ele tem tato, né? Consegue ouvir, muito parecido com o animal. Mas o que nos diferencia de um cachorro, por exemplo? Diferencia que nós somos dotados de inteligência e vontade, que nos torna capazes de amar. Então, um animal não é capaz, né? Ele age por instinto. Se você dá comida para ele, ele vai gostar de você. Mas se você bate nele, ele não vai. E nós, humanos, não somos assim, porque nós temos a inteligência e a vontade. Então, Deus nos criou para quê? Para que tudo isso, a razão humana que foi corrompida lá no pecado original, através, né, da consagração, nós, por meio de Nossa Senhora, consigamos alcançar essa semelhança em Jesus Cristo, apesar das nossas fraquezas. Então, hoje, né, São Luís vai nos propor a entrar dentro de nós mesmos e nos conhecer, para chegar no fim último do homem. Aí eu vou convidar vocês, para a gente começar, a abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 17. É capítulo 10, versículo 17. Marcos, capítulo 10, 17.
Marcos, capítulo 10, versículo 17. Então, vamos lá. Tendo ele saído para se pôr a caminho, veio alguém correndo e, dobrando os joelhos diante dele, suplicou-lhe: Bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Conheces os mandamentos: não mates, não cometas adultérios, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra pai e mãe. Ele respondeu-lhe: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o e disse-lhe: Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido, porque possuía muitos bens. E olhando Jesus em derredor, disse a seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com suas palavras, mas Jesus replicou: Filhinhos, quão difícil é entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar o camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar o rico no reino de Deus. Eles ainda mais se admiravam, dizendo a si próprios: Quem pode então salvar-se? Olhando Jesus para eles, disse: Aos homens isso é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Nesse diálogo, né, que Jesus teve com o jovem rico, o jovem, Jesus fala dos mandamentos, né? Eu vejo que muitos aqui eu já vi na igreja. Sei que vem de uma caminhada curta ou longa, né? Mas por que talvez ainda a gente não seja santo? Ou por que a gente acha que os santos são tão diferentes da gente, que a gente tem tanto caminho ainda? Apesar da gente ser bonzinho, vamos dizer assim, da maioria não cometer nenhum pecado contra os mandamentos, ainda Deus pede mais da gente. Então, às vezes você vai falar assim: eu não peco mais gravemente, né? Eu olho os mandamentos e graças a Deus não faço mais aquilo. Mas Deus pede mais da gente, tá? Deus pede mais da gente através dessa consagração, através desse método, porque é preciso abandonar, é preciso dizer mais do que o não ao pecado. É preciso que através, né, do que São Luís agora vai nos propor nessas semanas, que primeiro é o conhecimento de si mesmo, depois de Nossa Senhora e depois de Jesus Cristo. Então, nessa primeira semana, ele vai dizer lá no conhecimento de si mesmo, para que a gente se compare com uma serpente que só quer enganar, ou como um sapo que rasteja e deixa a sua sujeira, né? Ele é bem assim, bem forte com as palavras, para que a gente caia na realidade, porque a realidade do ser humano é essa. Apesar da gente quando Deus criou a gente, ter um objetivo lá no final. Então, cada um de nós tem um objetivo aqui. Quando a gente se encontra assim, por exemplo, a pessoa sem sentido na vida, né? É muito triste, porque a pessoa se esqueceu do objetivo dela. O objetivo dela é alcançar o céu. Nós aqui somos todos doentes, cada um de um doente, cada um de um tipo de doença, né? Todos nós precisamos de um Salvador, mas nós somos todos doentes. É isso que nós precisamos admitir como filhos de Deus, que nós precisamos de um doente, nós precisamos de um Salvador como doentes, né? Então, Jesus Cristo quer mais do que o não ao pecado. É preciso que nós se renunciemos, né? E por quê? Eu estava assistindo uma palestra do padre Duarte Lara, para quem não conhece é muito bom escutá-lo, também Dom Henrique Soares, que já faleceu, mas deixou grandes coisas para nós, também é muito bom, ele tem um retiro só sobre renúncia de si mesmo, para quem quiser também, é muito bom de assistir, para complementar, né, essas formações que nós estamos tendo, estamos fazendo a cada 2 semanas, então sempre é bom
está escutando mais padres como esses, que graças a Deus, Deus colocou no meio de nós e deixou grandes coisas, né? Então, ele vai dizer assim, Padre Duarte Lara, que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, veio o pecado com Eva, né? A desobediência, e aí a razão humana ela foi corrompida, ela não foi destruída, então ela foi corrompida. Ou seja, nós somos capazes de fazer um ato virtuoso, nós somos capazes de ter uma atitude boa, mas nós não somos capazes, sem a graça de Deus, de permanecer fazendo isso. Então, Deus nos chama a permanecer fazendo o bem. Isso é a santidade. A santidade é permanecer na graça de Deus. A santidade... Isso. Então, ele fala assim que com o pecado original, o ser humano teve a deformidade da razão humana, mas ela não foi destruída. É uma coisa que difere a Igreja Católica da protestante. Isso ele explica. Por quê? Porque para os protestantes foi destruída, já para nós católicos não. Ela foi deformada, né? Então, nós, sem a graça de Deus, apesar das nossas misérias, nós conseguimos ainda ver o que é certo e o que é errado. Mas, sem a graça de Deus, nós não conseguimos permanecer fazendo bem, tendo virtudes em Deus, crescendo em graça. Então, por isso, muitas vezes a gente vem à igreja, né? Faz o que tem que fazer, comunga, confessa, mas a gente não consegue crescer na graça de Deus. A gente não consegue evoluir na vida espiritual. E é isso que Deus ele vem nos chamar a fazer. Para que a gente cresça na vida espiritual, é preciso que o Espírito Santo ocupe mais espaço em nós. Então, se não cresceu muito ainda, é porque tem muito eu ainda. Se não cresceu muito em mim ainda, se chegou num ponto que você acha que não estou evoluindo mais. Parece que cheguei num ponto que não evolui mais. Então, é porque tem muito você ainda aí. É preciso que o Espírito Santo de Deus ele venha mais sobre você para que isso se expanda, essa espiritualidade que os santos alcançaram, ela cresça em Deus. Então a gente precisa ter os pés aqui nessa terra, mas os olhos sempre fixos em Deus. E aí esses padres eles vão chamar a atenção nossa para quê? Porque cada um de nós é uma pessoa individual. Então nós temos os nossos sofrimentos, os nossos defeitos, né? Nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas tendências, cada um de nós tem a tendência a um pecado, né? O Gustavo falou para que a gente lutasse contra cada um por vez, né? Mas cada um tem uma tendência de um pecado, cada um é doente de uma doença. Mas é preciso que cada um combata isso, e isso é o conhecimento de si mesmo. Você precisa se conhecer, saber o que é a sua fraqueza, para que através de Nossa Senhora, através do Espírito Santo de Deus, e você tendo Nossa Senhora, ele deu o fruto deles, que é Jesus Cristo. Então, aí São Luís fala assim, que quanto mais uma alma tem Nossa Senhora, que é essa a nossa finalidade, ter Nossa Senhora, o Espírito Santo de Deus, mais o Espírito Santo de Deus gera Jesus Cristo. Ele fala isso. Então, quanto mais nós nos esvaziamos, mais eles conseguem trabalhar. O que nós não precisamos fazer é atrapalhar o serviço do Espírito Santo de Deus. Então, uma pessoa que não se conhece, tá? Não sabe dos seus defeitos, principalmente, tá? Eu não vou falar de qualidade, porque qualidade... Mas dos defeitos, que é onde a gente pode crescer, né? Se a gente diminuir os nossos defeitos, a gente pode crescer. Uma pessoa que não conhece seus defeitos, não conhece suas faltas com Deus. Isso, o amor próprio não, mas o conhecimento de Deus sempre tem que ser através da luz de Deus, tá? Porque senão a gente vai cair lá no mundo. Porque o mundo também fala para que a gente se ame em cima de todo mundo, para que a gente faça, não ligue para os irmãos, mas não. O conhecimento que a gente está falando aqui não é isso, tá? É um conhecimento sempre voltado através da luz de Deus. Isso não pode caminhar separado. Você tem sempre que caminhar junto. Então, se você vai conhecer a você mesmo, você precisa se conhecer através da luz de Cristo, através do Espírito Santo de Deus.
Porque senão você cai no egoísmo, senão você cai a felicidade do homem, ela se curva a si mesmo. A vontade do homem, ela é distorcida da finalidade dele, que é Deus. Então, sempre que a gente vai se conhecer, a gente precisa fazer na luz de Deus, através do conhecimento da igreja, né? E dos santos padres, das pessoas que têm mais conhecimento que a gente, na igreja, né? Senão a gente cai lá no mundo. É aqui, a consagração. Então, toda vez que quem não se conhece, quem não sabe as suas faltas, dificilmente chega à virtude da humildade, dificilmente se torna uma pessoa humilde. E é através, né, da humildade que nós se tornamos como Maria, porque ela fala assim no Magnificat, que Deus encontrou graça, né, na humildade de sua serva. Ela fala assim, né? Então, o que Deus viu graça nela? Na humildade dela. Quem foi a pessoa mais humilde que veio aqui nessa terra? Depois de Jesus Cristo, claro. Que Deus, sendo Deus, né, todo-poderoso, ele podia vir de qualquer forma. São Luís fala isso. Deus, sendo Deus todo-poderoso, ele resolveu vir aprisionado dentro da barriga dela. Humilde. Deus escolheu vir aprisionado 9 meses dentro da barriga dela, dependendo dela, e quando nasceu, quem é mãe sabe, os filhos são dependentes da gente por muito tempo, muitos anos ainda são dependentes da mãe, do pai, né, para poder andar, caminhar, coisas básicas. Deus veio para depender dela em coisas básicas, Deus sendo Deus, Deus que te criou, isso é muito lindo, não é? Então, Deus, Jesus, né, pessoa mais humilde que veio a essa terra, Nossa Senhora, no seio de Nossa Senhora, que Deus viu graça, né, na humildade dela. Então, que Deus precisa encontrar humildade em nós também. Como que Deus encontra a humildade em nós? Nós reconhecemos que nós não somos nada, que quem é tudo é Ele. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu conheço aquele que me criou. Mais eu tenho Nossa Senhora. Nossa Senhora, com a sua humildade, São Luís vai falar assim, depois do conhecimento de si mesmo, ele vai falar que a fé de Nossa Senhora, a fé dela, ela não precisa mais. Por quê? Ela está no céu, ela não precisa mais de fé. Ele fala isso no tratado. Mas ela dispensa, a fé dela que ela tinha aqui, ela dispensa aos seus escravos de amor. Não é muito lindo isso? É lindo. Então, a humildade dela também. A humildade dela vem em nosso auxílio. Porque senão nós ficamos curvados a nós mesmos. E não é para isso que Deus nos chama. É por isso que o conhecimento de si mesmo, ele é tão importante para nós, para que tudo que é de ruim em nós, São Doroteu fala assim, teu entulho seja o teu pedagogo. Ou seja, teu lixo seja o que você vai construir, uma escada que você vai construir para se levantar até Deus. Porque as virtudes são boas, mas o que nós precisamos mudar, que é bom, vem de Deus. Mas o que nós precisamos deixar que Deus reine é no nosso lixo, é no nosso nada, é nos nossos defeitos, é nos nossos pecados. É ali que Deus precisa reinar. Então ele fala assim, que o teu entulho seja o teu pedagogo, as tuas misérias, naquilo que você é ruim. É ali que Deus precisa reinar. E é isso que nós precisamos conhecer para que nós também saibamos lutar contra isso. Mas como? Né? Mas como fazer isso? Então, Deus deu aí uma vida inteira para que nós nos conhecêssemos, porque é difícil, né? É difícil se conhecer. Talvez o nosso maior inimigo não seja aquele que você acha que é, mas é você mesmo. Seu maior inimigo não seja aquela pessoa que você pensa, mas é você mesmo. Porque Deus chama cada um de nós na sua individualidade, estou repetindo porque isso é importante. Então Deus morreu na cruz por você, individual. E Deus te chama individualmente. Se esse tratado caiu nas suas mãos, que você saiba recebê-lo, porque é uma preciosidade que um santo deixou para nós. Enfim, mas como? Como nós chegamos lá? Aí eu peguei 4 dicas aqui com um padre, Duarte Lara, se vocês quiserem anotar. A primeira dica que ele fala
para a gente chegar nesse conhecimento de si mesmo, é aproveitar a vida fraterna. Aproveitar a vida fraterna. O que ele quis dizer, né, com aproveitar a vida fraterna? Então, na sua casa, principalmente, com a sua família, na comunidade, aquelas pessoas que você tem mais convivência, é elas que você vai escutar. Apesar de, às vezes, ter muito atrito em casa, ter muito, eles que convivem com você, que provavelmente sabem seus defeitos. Então, é eles que você vai escutar para que você possa crescer em Deus. Então, aproveitar a vida fraterna. Claro, tudo isso sempre à luz, né, de Deus, à luz do Espírito Santo, tá? Então, aproveitar a vida fraterna na comunidade, em casa, com a família. Então, se tem reclamação sobre você, provavelmente eles estejam certos, não é? Mas aí ele vai continuar, né? A segunda dica é direção espiritual. Então, você precisa de uma ajuda. A gente precisa de uma ajuda. Que seja, melhor um padre, né? Mas, se não for possível, que seja uma pessoa que tenha mais experiência que você veja que aquela pessoa ela tem mais vida espiritual. Como eu falei, de preferência um padre. Graças a Deus a gente tem o padre aqui, então todo mundo tem, né? Recorrer ao padre para ter um direcionamento espiritual. Todos precisamos de direcionamento espiritual. Terceira dica é exame de consciência. O padre Duarte Lara, ele fala então que quem mais progride mais rápido nessa via de conhecimento de si mesmo, ele relata como padre, né, que ele escuta muitas pessoas, ele relata que quem progride mais rápido é quem faz esse exame de consciência. Exame de consciência, não sei se todo mundo já fez aqui, mas tem umas fórmulas prontas em quase todos os lugares, é só colocar no Google que aparece lá, é uma fonte confiável, né, gente? Mas fazer principalmente à noite, né, antes de dormir, você faz uma releitura do seu dia, vê o que você errou, o que você fez. É importante nós fazermos isso, né? Não falo nem nós como cristãos, mas falo nós como pessoas, para que a gente veja onde a gente errou, veja o que a gente pode mudar todos os dias. Porque se a gente deixa para fazer só na confissão, você se esquece, né? Porque às vezes não se confessa frequentemente, se confessa uma vez no ano, uma vez a cada mês. É importante buscar também a confissão sempre que possível, né? Não só em festas, mas sempre que possível, porque a gente sempre está pecando. Quarto, né? Quarta dica. Meditação da palavra. Aí ele vai explicar da importância da gente meditar nas palavras de Deus, na Bíblia, né? Conhecer os mandamentos e as virtudes cristãs e os vícios capitais, que são a partir dele que geram as principais raízes, né? Estão neles, então é importante que a gente os conheça para poder combatê-los, para poder lutar contra eles. Então é importante que nós, como consagrados, essa preparação toda também é para a gente conhecer a nossa fé católica, né? São Luís fala no tratado que nada mais é essa consagração do que as promessas batismais. Porque, na verdade, quem se entregou a Nossa Senhora primeiro foi Jesus, né? Foi Jesus Cristo, como eu falei. Ele sendo Deus lá em cima, no alto dos céus, tendo criado tudo já, o mundo, as pessoas, ele resolveu vir a ela. Ele podia ter vindo de diversas formas, mas ele se entregou a ela. Por isso, nós estamos fazendo o mesmo caminho de Jesus. O mesmo caminho, nós estamos recorrendo a ela. Eu já estou finalizando. Dom Henrique fala assim, Dom Henrique foi um grande homem, gente. Espero que ele seja reconhecido assim, se torne um santo. Ele fala assim que a viagem mais difícil para o homem não é até a lua. Até a lua o homem vai e se gloria disso. Mas é até o nosso coração. A viagem mais difícil é até o nosso coração. Tem gente que não consegue ficar em silêncio mais, porque a cabeça não deixa.
e o coração acusa. Então, tem gente que não consegue mais ficar sozinho com ele mesmo. Então, às vezes, a gente tem um amigo psicólogo que fala que o Brasil se tornou o país mais ansioso do mundo. Isso é muito grave, né? Por que será, gente? Porque o objetivo último do homem, ele se esqueceu. Às vezes, cada um de nós aqui tem um sofrimento. Se for passar o microfone para cada um vai falar de um tipo de sofrimento que está passando. Mas é na sua realidade e no seu sofrimento que Deus vem, que Deus quer te chamar. Não é pensando na vida da outra pessoa, não. É nos seus defeitos, naquela vida que você tem. É naquilo ali que você precisa crescer. Então, a gente tem os santos como exemplo? Tem. Mas eu não posso levar uma vida que Santa Teresinha levava, eu não posso. Deus me chama na minha realidade. Então, a vida espiritual, a gente fala assim, tem que crescer na vida espiritual. Mas eu posso rezar como Santa Teresinha rezava? Não. Porque ela era uma freira e eu sou casada, tenho 2 filhos, né? Vocês são vó, pai, mãe, cada um tem um serviço, trabalha fora de casa. É ali que Deus te chama, na sua realidade, no seu serviço, na sua casa. É ali que Deus te quer e que Nossa Senhora pode te auxiliar. Mas só para finalizar, eu queria dar um testemunho envolvendo a consagração comigo, né? A consagração deveria ser feita por todo mundo. Por quê? Porque tenho certeza que o mundo seria melhor. Então, tudo isso que nós estamos vendo agora, né? Essas guerras, gente, dá um caos, né? É um caos no mundo. Por quê? Porque as pessoas se esqueceram do seu objetivo último. O objetivo último é Deus, é chegar ao céu, é ser uma pessoa virtuosa como Nossa Senhora. Para quê? Para que uma pessoa humana se realize em Deus, porque foi Ele que nos criou. E como nós estamos longe disso, as pessoas estão longe disso, o mundo está virando esse caos que a gente está vendo hoje. E só para finalizar com um testemunho, quando eu fui ganhar a segunda bebê, minha segunda filha, eu tive um problema com a pressão. Quando ela nasceu, uns 9 dias depois, a pressão subiu. E eu tive que ficar longe dela, né? Fiquei internada uns 5 dias, eu acho. E esse tempo foi muito dolorido para mim, porque é uma recém-nascida, né? Dependendo de mim. Aí você vê o leite saindo, né, de você. E você não pode estar com ela, porque estava na época da Covid e eles não deixaram ela vir. Aí eu me esqueci completamente de que eu era consagrada. E que eu era cristã, me esqueci, bateu o desespero. Aí só chorava. A médica ficou tanta dó que me mandou embora. 2 dias depois me mandou embora. Não, é melhor você ir embora. Cheguei em Epitácio, quando eu cheguei, que eu abracei eles, comecei a passar mal tudo de novo. Tive que voltar. Aí voltei, fiquei mais uns dias. E lá no Iamada, quem conhece sabe, quem fez aquele hospital é muito devoto de São Padre Pio. E eu não sabia, que eu nunca tinha entrado lá. E todo canto que você vai tem uma imagem, São Padre Pio, São Padre Pio, São Padre Pio. Aí não tinha como você não se lembrar, né? Aí eu falei assim, não, tá errado isso aqui. Eu tô passando por um sofrimento e eu não tô conseguindo rezar. Pensava assim, né? Tô passando por uma coisa, eu não tô conseguindo, mas não era isso que eu aprendi. Falei, não, o sofrimento para um cristão tem que ser, meu Deus. Aí quando eu me lembrei que eu era consagrada, eu falei assim, Nossa Senhora, eu não sei o que eu posso fazer com esse sofrimento, porque eu não estou vendo sentido. Mas Nossa Senhora sabe. Aí eu falei, meu Deus, Nossa Senhora, toma meu sofrimento aí e faz o que a senhora quiser. Porque a consagração é isso. É você ter um sofrimento que você, como eu passei. O sofrimento para Deus, então nós podemos nos unir com Ele. Né? Nós podemos unir aquele sofrimento da cruz, unir o nosso com Ele. Ele sofreu por quê? Para salvar as almas. Então, o nosso sofrimento nós podemos entregar também para que salve almas, né? O cristão que tem vida espiritual precisa acreditar nisso, precisa encontrar no sofrimento o verdadeiro sentido dele, porque todos vamos sofrer, mas para nós que temos Deus, o sofrimento precisa ser em Deus, né? O sofrimento todos vamos passar, mas os sofrimentos nós precisamos passar em Deus, assim como as alegrias.
Assim como tudo na vida, precisamos passar com Deus. Mas no sofrimento, às vezes, a gente se esquece. E eu me esqueci. Oi? Gustavo. E eu me esqueci. E ali com o Padre Pio, que acho que o Gustavo já falou, ele era um consagrado, né? Através do método. Eu me lembrei disso, acho que ele me lembrou, né? E aí me lembrou, eu falei, não, toma meu sofrimento e a senhora faz o que a senhora quiser, porque eu não estou sem condição. E aquilo ali me deu uma paz tão grande, que vocês, com certeza, se ninguém experimentou, vai poder experimentar isso. Que Nossa Senhora, ela pode fazer aquilo que nós não podemos. Ela pode pegar o que é bom, mas também o que é mal, e fazer coisas boas com elas. Então, isso é a consagração. Entregarmos tudo que temos inteiramente a ela. Os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, para que ela faça o que ela quiser com isso. Então, aquele momento ali eu entreguei e senti uma paz muito grande que com certeza veio de Nossa Senhora. Não tem mais nada a falar. Eu queria agora convidar vocês. Santa Teresa fala assim, que o autoconhecimento ele só vem através da oração, né? E eu queria convidar a gente para fazer uma breve oração. Vou pedir para que todos fiquem de olhos fechados. Nesse momento de silêncio, o Gustavo já nos lembrava da importância do silêncio nessas semanas. E é nesse silêncio que você, que eu, que nós precisamos nos encontrar. Então, encontrar aquilo que é de ruim, que nós precisamos entregar a Nossa Senhora, ter a humildade de entregar a Nossa Senhora aquilo que vem conosco, que vem com você há muitos anos, que talvez você ainda não enxergue, mas eu peço à Virgem Santíssima que a Senhora nos faça enxergar, que através da sua humildade, nós, dia após dia, conheçamos os nossos pecados, as nossas faltas com Deus, aquilo que nós precisamos mudar, aquele espaço que ainda está cheio de nós, cheio de eu mesmo, aquele espaço que precisa ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus, que Nossa Senhora possa, com a sua humildade, não no sentimento, mas no dia a dia de cada um aqui, abrir os olhos e, com o esposo dela, o Espírito Santo de Deus, tocar os corações, que muitos aqui são de uma caminhada longa, mas que às vezes precisa abrir mão para a perfeição de Deus. É isso que Deus nos chama, a sermos perfeitos como Ele mesmo é, para a semelhança de Deus, para que Nossa Senhora, morando em nós temos consagrados dela, ela nunca nos faça esquecer do nosso fim último como pessoa humana, que é o céu, nos nossos sofrimentos, nas nossas alegrias, no nosso dia a dia, no nosso cansaço, que nós, a partir de hoje, até o último dia de nossa vida, o dia que nós partiremos aqui então dessa terra, nós tenhamos o auxílio de Nossa Senhora, que recorramos a ela. Amém? Amém. Só para até o Gustavo voltar. Santa Teresinha, eu acho que é. Se alguém souber que não é, me corrija. Ela fala assim, alguém pergunta, né? Se ela queria ser Nossa Senhora. Ela fala que não. Por quê?
Porque Nossa Senhora não tinha uma senhora para amar. E nós temos, né? Ela teve uma senhora que ela pudesse amar. Então, Nossa Senhora, ela é real, é verdadeira, e ela pode as coisas, porque Deus quis que ela pudesse. Ela não é uma mulher como eu, nem como vocês. O poder que a ela é dado porque Deus quis dar. Então, Deus, no momento mais sublime dele, no alto da cruz, nos deu ela. Ele escolheu aquele momento lá. Ele podia ter dado ela em qualquer sermão na montanha, né? Não, ele deu no alto da cruz, para mostrar a importância dela para nós todos, depois da cruz, né? Para nós todos que ficamos nessa terra, para nós todos que passamos nessa terra, para que nós sempre nos lembremos, né, que Nossa Senhora, ela está conosco, ela é nossa mãe, precisa ser nossa mãe, para que nós sejamos gerados nela, para um dia entrar no reino de Deus, nascermos para o reino de Deus, né? Eu encontrei algumas coisas falando assim que o reino, a vida eterna para um cristão, ela já precisa começar aqui, né? Porque a vida eterna é viver na graça de Deus. Viver na graça de Deus. Então, se para você está esperando a morte para... Não. A vida eterna precisa começar a acontecer agora. Porque nós precisamos começar a viver na graça de Deus. Igual eu falei, o Padre Duarte Lara explica. Perseverar no bem. Essa é a santidade de vida. Isso que nós precisamos buscar, a santidade de vida. A santidade de vida consiste em viver na graça de Deus. E a graça de Deus, ela não opera se tiver muito eu. Precisamos reconhecer as nossas misérias para que assim reconheçamos a grandeza de Deus em nossa vida. Amém? Acabou.